Pessoal, quando nós pensamos na existência desse problema e prevemos a ocorrência e utilizamos essas substâncias, nós garantimos que após a realização da termogênese, após o emagrecimento do nosso paciente, ele continue com um organismo saudável, em condições boas de metabolismo, porque nós não permitimos que ocorresse o envelhecimento das mitocôndrias. Isso é importante porque temos que lembrar que a mitocôndria tem um papel importante na produção de ATP e no metabolismo geral do nosso organismo. A produção de ATP, então, pessoal, depende do metabolismo mitocondrial. O ATP é adenosina trifosfato, né? É uma molécula de adenina mais ribose com 3 radicais fosfatos. Essas ligações de fosfato são ricas em energia. Nós estamos falando de 3.300 a 12.000 calorias por ligação, né? Essa energia do ATP, ela vai ser utilizada nas atividades musculares, nas secreções glandulares, na síntese de substâncias do nosso organismo e na absorção de alimentos, né, pelo trato gástrico intestinal. Importante é que toda reação anabólica, que são reações que partem de substâncias simples para substâncias complexas, são reações que demandam energia, que demandam gasto de ATP. Bom, isso é importante porque nós temos que pensar em algumas doenças mitocondriais. São aquelas doenças, por exemplo, que nós estamos falando do envelhecimento mitocondrial, nós estamos falando de estresse oxidativo mitocondrial, e estas doenças levam a uma disfunção na produção de ATP. Reduz a fosforilação oxidativa de glicose e ácidos graxos, promovendo então uma menor síntese de ATP. O que isso pode agravar, professor? Isso pode agravar principalmente o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, a atividade muscular, a atividade das células cardíacas, o sistema hepático, renal, endócrino, o sistema hematopoético, né? São alguns sistemas que podem ser acometidos diretamente por uma disfunção mitocondrial. Por isso que é importante entendermos o papel da mitocôndria na termogênese, entendermos o quanto estimular termogênese altera o metabolismo mitocondrial e como podemos prever os riscos. Então, essas são algumas consequências dos problemas e das disfunções mitocondriais. Aqui nós podemos entender um pouquinho melhor do mecanismo das alterações metabólicas. O início de tudo pode ser devido, por exemplo, a uma arteriosclerose, né? Um espessamento das paredes capilares. O espessamento das paredes dos capilares, por exemplo, uma arteriosclerose, pode dificultar a difusão de oxigênio do sangue para os tecidos. Isso, consequentemente, faz com que diminua o aporte de oxigênio nas células e o oxigênio para a mitocôndria, para a realização dos processos oxidativos. E isso promove uma diminuição da produção de energia, né? Essa dificuldade de oxigenação pode levar, então, a uma disfunção mitocondrial, pode levar a uma mitocôndria menos eficiente em produção de energia. Isso vai fazer com que as células e os tecidos apresentem deficiência de nutrientes necessários